Uma pessoa desperta, ela geralmente ela tem muita sensibilidade com a questão dos sons. Parece que o sentido auditivo da pessoa fica muito aguçado, sabe? Fica muito aflorado. Então ela filtra mais os sons que ela escuta. Uma outra característica é que todos os movimentos, todas as coisas que uma pessoa desperta faz, tem sempre uma ciência envolvida em tudo que a pessoa faz. Geralmente uma pessoa desperta, ela sabe que um chinelo virado de cabeça para baixo pode ser considerado uma superstição. Mas o que é uma superstição, né? Será que tudo é uma fantasia? Será que superstição é superstição? Ou será que tem alguma outra coisa por trás daquilo que realmente faz sentido, né? Então, uma pessoa desperta geralmente ela vê significado em tudo, porque tudo tem significado, né? Então, parece que os movimentos dela são todos calculados, mano. Sabe? Tudo o que ela faz tem sempre um conhecimento profundo por trás. Então, tem sempre uma ciência em cada ato dessa pessoa. Nenhum movimento dela é por acaso. Tem tudo segue um determinado propósito, que muitas vezes é difícil de compreender, né? Às vezes uma pessoa desperta, ela está muito distante em questão de parâmetro das pessoas comuns. Então, às vezes é muito difícil entender, mas se a pessoa perceber com atenção, ela vai perceber que cada coisa que uma pessoa desperta faz tem sempre uma ciência envolvida. Como por exemplo, a pessoa ela tem um certo equilíbrio, sabe? É, do, no modo como ela guarda as coisas, como ela posiciona os móveis da casa, como ela como ela anda, como ela se porta, como ela se comunica, sabe? Tem todo um equilíbrio, tem toda uma simetria, tem toda uma ciência por trás, né? Uma outra característica das pessoas despertas é que elas prezam muito pela solitude. Eu já entendo solitude como algo diferente de solidão. Porque a solidão não necessariamente é quando você está sem ninguém por perto, né? A solidão pode se manifestar, você pode estar dentro de um estádio de futebol lotado e ainda assim se sentir sozinho, né? Você pode estar no meio de uma avenida movimentada e se sentir muito sozinho. E a solitude tem uma outra conotação. A solitude geralmente é quando você está fisicamente sozinho, mas a tua própria presença é uma companhia para você. Então não é que você está sozinho, você está acompanhado da tua própria pessoa. Isso é chamado de solitude. Então, uma característica muito notória nas pessoas despertas é a solitude. Uma outra característica muito visível nas pessoas despertas é que elas têm uma outra mente. Quando a pessoa desperta, ela ganha uma outra mente, cara. Parece que nasce um outro tipo de mente. E essa mente é muito intuitiva, sabe? É como até se fosse uma entidade que brota na pessoa, que fica aconselhando, fica guiando. Parece que nasce uma guiança interna na pessoa. Isso é uma característica muito predominante em pessoas despertas, né? Que geralmente é como se ela ganhasse uma outra camada mental muito mais refinada do que a mente da vida anterior que ela possuía, tá ligado? Geralmente essa outra mente que nasce na pessoa desperta,
é a mente, é a mente primeira, né? É o primeiro pensamento. Inclusive, se você for analisar, se você está ouvindo isso, você possivelmente é uma pessoa desperta. Então você já deve ter percebido o seguinte, que geralmente o primeiro pensamento que você tem é o pensamento correto. Tudo que surge depois do primeiro pensamento é divagação, é elucubração do ego, viagem na maionese. Geralmente o pensamento mais certeiro, mais refinado é o primeiro pensamento. E aí geralmente às vezes o ego ele fala tão forte, né? Que você se desvia do primeiro pensamento, tu faz uma outra coisa. Aí você se fode e percebe que se você tivesse feito a sugestão do primeiro pensamento, você teria se dado bem. Só que nem sempre o primeiro pensamento é algo agradável, né? Nem sempre ele fala aquilo que a gente quer ouvir. Aí a pessoa tem que ir evoluindo nessa questão do despertar, né? Porque o despertar ele tem fases, né, cara? Tem estágios do despertar, né? E quanto mais refinada a pessoa vai ficando no despertar, mais integralmente ela é guiada pela primeira mente, né? O primeiro pensamento. Então, essa outra mente que nasce, essa outra mente é uma característica muito predominante nas pessoas despertas. Uma outra característica das pessoas despertas é que elas exalam uma certa tristeza, uma certa melancolia. Porque o que acontece? Quando o cara está desperto, ele observa a realidade do mundo, da existência humana, de um modo mais cru. Ele vê a realidade de uma maneira nua, sabe? E, e não é uma coisa, não é uma coisa confortável, não é algo agradável, né? A realidade é triste, mano. Esse mundo onde a gente está, a vida humana, é uma coisa assim terrível. E a pessoa desperta, ela percebe isso, ela sente isso de um modo muito nítido e muito intenso. Então, e como ela geralmente é franca, né, consigo mesma, com seus sentimentos, porque o que acontece? A gente está numa sociedade em que a pessoa tem sempre que aparentar felicidade. E nesse mundo, a felicidade ela é constantemente confundida com euforia, com um sorriso no rosto, com um pensamento positivo, sabe? Quando na verdade a felicidade ela é mais um estado de alma, tá ligado? Uma pessoa pode estar chorando e pode estar feliz, mas a maioria das pessoas não entendem isso, né? Ela acha que assim, a felicidade é uma foto no Instagram que você posta sorrindo, uma frase bonita, mas geralmente a pessoa desperta, ela possui um outro, é uma felicidade mais autêntica, é uma pessoa que ela é muito autêntica. Ela não costuma muito camuflar os sentimentos, ela transparece. E na maior parte do tempo realmente é uma certa tristeza, uma certa melancolia por causa desse contato tão íntimo, tão cru e nu com a realidade, que é triste, é terrível. Mas uma pessoa desperta também, ela tem uma outra conotação assim, da alegria, né, da felicidade. Geralmente essa pessoa fica plena com coisas muito simples, com acontecimentos assim, muito naturais, como de repente na janela olhar pro céu, ver a lua, ou ver um pássaro voando naquele céu azul. Isso já dá um sentimento genuíno de felicidade, né? Uma outra característica da pessoa desperta é a maneira como ela lida com a morte. Geralmente,
as pessoas despertas, elas não tem tanta, não tem tanto entrave quanto ao assunto morte. Porque a maioria das pessoas, quando você fala em morte, é um assunto proibido, né? Parece que não existe, parece que ninguém nunca vai morrer. Então, a pessoa desperta, ela lida isso de uma maneira muito natural, porque ela sabe que a morte é parte da vida, né? E que no final das contas não existe morte. Tudo que existe é vida, e que a morte biológica acaba sendo consequentemente uma manifestação natural da própria vida, né? A morte biológica é inerente à própria vida e a pessoa desperta tem conhecimento, é uma pessoa com conhecimento, então ela sabe que até biologicamente a vida nunca acaba, porque os materiais do corpo vão servir de alimento para outras formas de vida, né? Vão servir de adubo para a terra e tal. Então ela tem uma outra leitura da vida e consequentemente uma outra leitura da morte, né? Agora, a morte que uma pessoa desperta mais percebe é a morte em vida, né? O que é a morte em vida? Pô, a morte em vida é a pessoa passar uma vida inteira dentro de uma prisão. E para uma pessoa desperta, ela sabe que o mundo é uma prisão. Que uma prisão não é necessariamente uma penitenciária do governo, tal. Ela vê o mundo humano, a sociedade, a própria vida humana como uma grande prisão. E é uma manifestação de morte, né? Então, a morte tem uma outra conotação para a pessoa desperta. Uma outra característica da pessoa desperta é a intuição. Pessoa muito intuitiva. Então, muitas vezes ela sai do campo racional, do campo lógico, e vai para o campo intuitivo, que é algo que palavras não descrevem, né? Muitas vezes ela bate o olho numa situação e já saca logo tudo direto. Ela tem um canal direto com o insight. Ela tem um constante acesso ao insight. Como, por exemplo, uma coisa muito óbvia para as pessoas despertas é que para essas pessoas é muito difícil você enganar elas, porque elas sentem quando você está mentindo. Muitas vezes, só de olhar para a cara da pessoa, ela já esquadrinha a pessoa por completo, já sabe tudo da pessoa. Por incrível que pareça. Às vezes você observa uma pessoa durante 5 minutos, você já mata a charada. Então, essa é uma característica muito predominante, cara, das pessoas espertas. E a intuição está correlacionada com aquela outra mente que eu citei aí, né? Anteriormente. Porque a intuição, ela é um resultado da outra mente, né? Por exemplo, o cara sai de casa, sei lá, vai dar uma caminhada, vai na padaria. Aí vem aquele pensamento bem nítido de que é melhor ir por uma outra rua, né? Aí ele vai pela outra rua. Aí quando chega na padaria, ele recebe a notícia de que na rua que ele costumava ir sempre, teve um assalto lá, teve um arrastão, sei lá, ou alguém foi atropelado, sabe? Então é uma intuição, né? É um sexto sentido muito perene, muito aguçado. Uma outra característica da pessoa desperta é que os sonhos dela ficam muito mais vivazes, mano. De maneira que muitas vezes eu já não possuo mais uma barreira entre o considerado mundo real e o mundo dos sonhos. Tudo passa a ser a mesma coisa. E muitas vezes o mundo do sonho acaba sendo até mais real do que o mundo oficialmente considerado real. Às vezes você está no sonho e aquilo ali está tão lúcido, você está tão consciente naquela atmosfera, naquele mundo, que aquilo acaba sendo mais real do que isso aqui, que agora, desse mundo aqui. Esse mundo aqui é que é o sonho. Geralmente para a pessoa desperta, isso aqui, o que a gente vive aqui, é uma espécie de delírio. Delírio coletivo. É como se aqui fosse o sonho e o mundo do sonho fosse a realidade, mano. Então, pros
uma característica dos espertos é esse, né? No sonho eles conhecem criaturas, interagem com outras realidades e tal. Uma outra característica das pessoas despertas são as sincronicidades, cara. Aquela coisa de você bater o olho no relógio e tá marcando 11h11, 10h10. Inclusive eu tentei que botar aqui o negócio pra carregar, porque a bateria já tá meio fraca, né? Deixa eu encaixar no carregador aqui o bagulho. Sincronicidade, né? Como por exemplo, assuntos que se encaixam. Você está conversando com uma pessoa sobre mecânica quântica. Aí de repente você, sei lá, entra no YouTube e o primeiro vídeo que aparece é sobre alguma pessoa falando exatamente sobre mecânica quântica. Aí você tá assim, pensando, sei lá, no... Você tá pensando em alguma coisa, cara, sei lá. Aí você conversa com uma pessoa e a pessoa fala exatamente sobre aquilo que você estava pensando, sabe? Então isso são sincronicidades, cara. Uma outra característica da pessoa desperta é a política. Uma pessoa desperta, ela não liga muito para política, né? Porque ela sabe que tudo é um jogo de cartas marcadas. Ela tem o conhecimento do sistema de controle, né? Ela sabe que é tudo manipulado, pô. Sabe que não existe esquerda e direita, que ambas são duas faces de uma mesma moeda. Ela sabe que tudo é uma imensa rede de interesses, que tem sempre um poder maior controlando e manipulando tudo, sabe? Então, política para ela não significa nada. Só um teatro de fantoche, marionete. A questão da moda, né? Das tendências do mainstream, para uma pessoa desperta também não significa muita coisa, né? Porque geralmente a moda, né, as tendências do mainstream são mais para as pessoas que a gente pejorativamente chama de gado. O gado, né? Geralmente a moda, o mainstream é mais assim pro gado. Mas só que quando fala gado parece que tá se sentindo superior, né? Mas é uma forma de falar e infelizmente é a realidade. É um imenso gado, né? Um gado humano. Então, essa coisa assim, tendência do mainstream, moda, é mais coisa do gado, mano. O desperto, ele não tá mais. Ele não faz mais parte do gado, né? Ele pode até estar no meio do gado, mas ele não faz parte do gado. Então, ele não segue muito isso porque ele tá em outra vibe. Ele vive em outro mundo, né? E, para finalizar, uma outra característica muito óbvia nos despertos é conexão com a natureza. Geralmente são pessoas muito conectadas com a natureza, que preferem milhões de vezes estar no meio de uma floresta do que no meio dos carros, dos prédios, sabe? Preferem milhões de vezes estar sentindo um cheiro de terra molhada, um cheiro de bosta de vaca do que cheiro de gasolina, de fumaça, sabe? São pessoas que o maior sonho é ter um sítiozinho, uma chácara, um pedaço de terra em algum lugar no interior do interior, longe das megalópolis, das grandes cidades, sabe? Um pé de goiaba, um pé de caju, um pé de manga, plantar a própria comida, colher. Uma vida autossustentável em meio à natureza. Então, esse foi um vídeo aí que eu falei sobre algumas das características das pessoas despertas. Eu sei que muitos vão se identificar, né? Porque a maioria dos que estão aí são pessoas despertas, né? Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto.